Carla, em que assenta a tua formação académica e como é que tu dás o salto para uma área tão abstrata que é a felicidade? Essa normalmente é a questão que muitas pessoas me colocam quando se apercebem que a minha formação, pronto, não vai realmente de encontro àquilo que é abordado no livro. Não existe qualquer tipo de termos técnicos nesta escrita, e o facto de eu ter seguido uma formação na área mais das economias, não é, dos números e da gestão, eu acho que até se relaciona com tudo o que está abordado no livro. Porquê? Porque eu acho que a gestão mais importante é a gestão das pessoas, porque não existe economia sem intervenientes, não é? Nas organizações, portanto, e uma parte fulcral na gestão são os recursos humanos. Até porque hoje em dia, por acaso, já é algo que se começa a falar mais e começa a ser tema, que é a existência até de gestores de felicidade dentro das próprias organizações. Isto porquê? Porque vai-se chegando cada vez mais à conclusão que as organizações irão transparecer uma imagem melhor para os clientes e, portanto, irão vingar no mercado se forem compostas por colaboradores felizes. E, portanto, eu acho que cada vez mais até se relacionam as áreas. Ora, muito bem, faz sentido realmente. Mas também eu gostava de saber o que é que te impulsionou realmente à escrita do livro Guia Prático para a Felicidade? Eu sempre fui apaixonada por escrever. A verdade é essa. Se me perguntares o teu primeiro livro que idealizaste, seria nestes módulos, seria do tipo autoajuda, seria deste género? Eu diria que não, porque sempre idealizei escrever o meu primeiro livro em formato de romance. No entanto, quando eu começo a idealizar aqui este projeto, foi após ter passado um problema de saúde e que me fez refletir sobre determinados temas, portanto, e os temas que são também aqui discutidos. E acabei por optar por esta forma de apresentação. Porquê? Porque eu acho que, no fundo, é necessário dialogar numa segunda pessoa, falar diretamente com as pessoas, sem grandes enredos, sem grandes disfarces. E eu acho que hoje em dia, sobretudo, atravessamos isso, que é preciso ir direto aos pontos, sem grandes artifícios. E eu acabei por transformar uma meditação e um período de introspeção e de reequilíbrio interior, no fundo, num projeto que depois partilhei com os outros, após ter recebido algum feedback e ter entendido que se calhar faria sentido dar esta minha partilha a quem quiser partilhar dela também para si e levar para a sua vida. Que valeria a pena não só guardar para ti, como também partilhar com os outros, de não é? Autoajuda. Sim. Estamos a falar no geral de um género de livros que ensinam, que educam de uma forma mais incisiva, mais direta. Ou seja, realmente na prática pretende mesmo ajudar as pessoas a adquirirem um conhecimento de si em prol da integridade humana, é possível, não é? E tu, ao lançares o teu livro, ao saber que houve leitores, tu sentes que conseguiste os ajudar de alguma maneira? Essa pergunta, por acaso, é interessante, porque eu acho que a escrita deste livro foi das experiências talvez mais gratificantes que eu já tive.
porque recebi muitos feedbacks interessantes. Ou seja, eu escrevi de forma super simples, portanto, de acesso a qualquer faixa etária, e, portanto, que eu tenha conhecimento, os meus leitores vão desde os 10 anos até aos 80 e tal. E foi muito interessante, por exemplo, receber o feedback de uma pessoa com quem falei e perguntei, então, já leu o livro, o que é que achou? Oh, Carla, desculpa, mas eu ainda não consegui ler o livro. Eu cheguei à casa da minha mãe viu o livro, ela tem 80 e tal anos, ela roubou-me o livro. Okay. E eu ainda não li porque ela está a adorar o livro e ela diz, como é que é possível alguém tão jovem ter escrito a minha vida aqui? Ou seja, porquê? Porque no fundo são reflexões que aqui são feitas, só que eu construí de forma que era esse o objetivo e pelo feedback acho que foi feito, que teve sucesso, não é? Os leitores ao lerem vão canalizar para as situações que já experienciaram na sua vida e tornam um pouco o livro acessível a qualquer faixa etária, porque daqui a 10 ou 20 anos eu, quando ler também algumas passagens que tiveram origem em determinadas situações específicas da minha vida, se calhar vão ter outra representação, não é? Porque já têm outras experiências e o mesmo acontece com os leitores. Se ajudou, julgo que sim, pelos feedbacks que me enviaram, sobretudo na altura do lançamento do livro, e dos incentivos a seguir a explorar mais esta área e a solicitarem-me um segundo livro, não é? Desta natureza. Então podemos dizer que este livro é não só transversal a várias idades, como também transversal a nível de tempo, ou seja, se daqui a uns 10, 20 anos, se formos a ler o teu livro, ele estará atual, porque continuamos a fazer uma analogia à nossa vida, não é? Podemos trazê-lo sempre, os ensinamentos dele, para o nosso dia-a-dia, tanto agora como um século à frente. Sim, ele vai ser, eu considero que é um livro intemporal por essa razão, e também será sempre um livro incompleto. Incompleto no sentido em que pode ser sempre aperfeiçoado, porque, vamos ver, eu escrevi o livro com base, foi como eu disse inicialmente, não houve aqui nenhuma técnica, não houve indicação de qualquer tipo de filosofia, não é, de nenhum autor, não, nem Freud, nem Jung, nem nada do género. Foi apenas resultado de uma introspeção e de momentos experienciados. Portanto, é natural que, se nós estamos a viver todos os dias e a experienciar novas situações, vamos aprendendo mais e tirando outras ilações, não é? Portanto, isso é como uma tese de mestrado ou um doutoramento, não é? Que nós vamos fazendo. Pode ser sempre melhorado porque a vida continua e as situações vão acontecendo, e o objetivo é nós crescermos com isso. Ou seja, basicamente tu não precisaste de te munir de conhecimento teórico ou fazer um estudo em relação ao que era realmente o tema felicidade, ou pelo menos o que é que seria este tema aos olhos de outras pessoas ou de outros teóricos. Tu simplesmente agarraste em experiências empíricas para construir o teu livro e passar para as outras pessoas o teu conhecimento da tua experiência, foi isso? Foi, incrivelmente, agora é que me debruço sobre determinados estudos dessa área posteriormente, que está a ser uma experiência engraçada. E o engraçado é que realmente, ao ler, parece que realmente tem um estudo ali de muitos anos. A verdade é essa, é que ele está tão concreto
que parece que realmente dedicaste muito tempo ao estudo do que era a diversidade. Por isso, só por aí eu considero que já estejas de parabéns, porque é realmente um ato de coragem poder agarrar um tema tão difícil e transformá-lo em algo acessível às outras pessoas. Teve alguns anos de estudo, foi os anos de vida até o momento da escrita. Claro. Tens toda a razão. Mas eu acho que é isso que tornou este livro um bocadinho diferente, porque, e até simples, porque os exemplos que são dados também são bastante simples e que qualquer pessoa consegue perceber e canalizar para as situações. Não há nada de muito floreado, nem de difícil acesso a quem tenha menos estudos, por exemplo. É exatamente isso que eu já te ia falar. Eu, quando adquiri o teu livro, durante a tua cerimónia de lançamento, comprei-o por 2 motivos. O primeiro, porque eu gosto de ti, e há sempre Obrigada. uma curiosidade ao estar presente, há uma vontade, uma curiosidade de conhecer um bocadinho mais da outra pessoa, do trabalho da outra pessoa, e o segundo motivo foi mesmo por o próprio tema em si me interessar. E a verdade é que quando peguei no livro, eu li-o em 2 serões, ou seja, eu devorei o livro, não foi questão de... Embora seja um tema tão complexo e que surge a necessidade de pensar muito a cada capítulo, a verdade é esta, mas eu devorei-o, porque está escrito, é um tema extremamente complexo, não podemos fugir a isto, mas está exposto de uma maneira muito leve, simples e muito direta, como estavas a dizer. Está, sem dúvida, que está ao alcance de várias faixas etárias e vários graus de conhecimento. E a verdade é que quando olhei no todo, tentei perceber, afinal, qual é a mensagem principal, ou seja, ele está repartido em vários capítulos e para as pessoas que nos estão a ouvir, eu gostava que tu nos lesses, por favor, a contracapa do teu livro, porque eu acho que o texto que ali está resume realmente todo o interior. Posso te pedir este favor? Claro que sim. Porque o tempo é relativo e cada dia terá a dimensão que a nossa capacidade permitir. A primeira coisa a interiorizar é decididamente a consciência. Na tua consciência está o centro da mudança e é por aí que deves começar. Viver continuamente com a obsessão de alcançar a perfeição, que é inatingível, é assumir o compromisso de uma vida de frustração, de luta insólita e sem sucesso, de desperdício de tudo o que compõe o verbo viver. Sem falhas, não serias hoje a mesma pessoa. Por isso, tudo está naturalmente controlado, porque tudo faz parte da vida, porque o erro é a chave de grandes lições, porque a aprendizagem é a razão de viveres e tu vives para aprender mais a cada dia. A persistência é uma constante que se impõe para que abraces a imperfeição da vida com a sabedoria de que só se sendo imperfeito se vive. Acredita em ti. Tudo tem uma razão. Apaixona-te pela vida. E houve um que, além de eu considerar, e também já tivemos a falar do assunto, eu acho que ele é importante, pelo menos, ser lido e tomar consciência dele, que tem como designação excesso de informação. E vou pedir-te novamente para ler, por favor, para todos os ouvintes conseguirem também ter a noção um bocadinho do que é que constitui o miolo do teu livro. Hoje vivemos rodeados de excesso de informação. Tudo consiste em informação. Atualizamo-nos ao minuto. Ocupamos o nosso cérebro com informação que, no fundo, não nos interessa. Absorvemos tudo, cansamo-nos desnecessariamente e perdemos tempo com algo que
que não traz valor acrescentado ao nosso dia, ao nosso conhecimento, ao nosso foco, se é que o temos. Muitas vezes há perda de foco porque nos focamos em tudo e tudo representa não ter foco nenhum. Somos masoquistas porque mantemos a televisão ligada no canal de notícias. Vemos notícias todo o dia, a toda a hora, inclusivamente notícias repetidas. O negativo desperta a nossa atenção e é sobre as notícias negativas que vamos depois partilhar informação. Todos os dias acontecem coisas más e todos os dias acontecem coisas boas. Nós não procuramos pelas coisas boas, mas estas também não vêm até nós, porque o mundo insiste em debruçar-se fortemente sobre o que é negativo, sobre o que nos perturba. Sempre houve assaltos, sempre vai haver. Será que preciso de informação pormenorizada de todos os assaltos que existem? É preciso saber filtrar informação, e fazê-lo é uma defesa crucial. Porquê? Porque ter foco é avançar e tu não precisas de parar no tempo. Nos dias de hoje, tu achas que ou consideras que este capítulo está mais atual que nunca? Mais atual do que nunca, sem dúvida alguma. Porque as pessoas estão absorvidas por completo por um tema essencial que hoje se fala em todos os canais, em todos os meios de comunicação social, que é a questão do vírus, não é? Covid. E hoje, mais do que nunca, as pessoas veem notícias repetidas, atualizam-se ao minuto e iniciam e terminam o seu dia focados apenas nesse tema. E por várias vias. É pela televisão, é pela rádio, é pela internet. Todas as vias nos trazem sempre a mesma coisa, sim, não é? Sempre sim. O mesmo tema. E é preciso também perceber, quando fazemos estes comentários, não é? Que é importante as pessoas se manterem informadas, acompanharem a evolução da situação, tomarem as suas precauções. É evidente que temos que ser conscientes. Mas é preciso que essa consciência vai para além daquilo que nos chega todos os dias a casa, aos nossos lares, através dos meios de comunicação social. Porque existem problemas paralelos que se estão a desenvolver neste momento na nossa sociedade e que eu, por exemplo, como mãe, preocupo-me bastante. Porque eu digo como mãe porque os problemas não passam apenas pelas crianças, mas é uma área que eu acho que neste momento é bastante preocupante, que é a educação. Que tipo de educação é que nós estamos neste momento a formatar? E eu digo formatar propositadamente, porque eu acho que nós estamos a correr o risco de formatar pessoas que de hoje para amanhã podem se tornar antissociáveis, e é preciso ter muito cuidado com isso, porque é preciso entender que a partilha, o estender a mão ao outro, o cumprimentar, está a ser limitado neste momento, mas que é algo essencial numa sociedade e numa comunidade saudável, não é? E estabelecer esses limites é uma dificuldade acrescida hoje para quem é educador, para quem é professor, até para quem define as próprias regras, e eu acho que todas as pessoas se sentem, no fundo, perdidas neste caos que se está a transformar a nossa sociedade, que já não tem apenas um problema de contaminação em termos de saúde. Tem outra contaminação. Mas temos aqui um problema de saúde mental, não é? Porque isto está a trazer problemas psicológicos, entre muitos outros que nós sabemos, não é? Que estão a afetar a nossa sociedade. Tu acabaste de dizer já uma série de condicionantes à nossa felicidade. Sim, é assim.
eu vejo, eu costumo até dizer, desde que escrevi o livro, costumo designar que a vida, em vez de ser um percurso de vida, é um percurso de felicidade, porque eu acho que a felicidade constrói-se pelo caminho. Eu acho que a vida é uma viagem. E portanto é um bocadinho como uma conversa que tive em tempos com uma pessoa, já não me lembro quem era o autor, mas que dizia assim, que todas as pessoas constroem castelos no ar, que depois são absorvidos para a sua rotina diária, entram em modo piloto automático, digamos assim, e constroem apenas castelos no ar. E o que a pessoa dizia era, se tu já construíste os teus castelos no ar, já fizeste o mais importante. Ou seja, agora é só montar a base, montar os alicerces. E a felicidade é um bocadinho isso, que é nós construirmos a base de apoio para chegar onde nós queremos. E nós estamos a atravessar um problema grave, não vamos dizer que não o é, porque é, na sociedade. Mas apesar de ser algo muito complexo e de difícil contorno, não é? Que nós nem sabemos em termos de tempo, não é? Qual é que vai ser a duração, há sempre uma forma de tentar encarar as coisas numa outra perspectiva. Claro que as pessoas atualmente, se nós perguntarmos, não se sentem muito felizes, não é? Todas temos preocupações, mas a felicidade também não se constrói de sorrisos todos os dias, até porque uma parte fulcral para nós sermos felizes é nós termos um equilíbrio interior. E para nós sermos pessoas equilibradas, nós precisamos de colmatar certos problemas que acaba por ser, tecnicamente, aqui já vou entrar se calhar numa parte técnica, que é a parte de sombra, que é todos nós temos sombras em nós, seja traumas, obstáculos, situações que já passamos na nossa vida e que estão mal resolvidas, não é? E nós precisamos utilizar aquilo que é menos bom, ou seja, aquilo que é sombra, de forma, encontrando um equilíbrio, ou seja, trazer o que até é menos bom em nós, mas dando um contributo positivo à nossa vida. Vou dar um exemplo talvez mais simples. A lua normalmente surge de noite, não é? Exato. E outro dia, nos últimos dias que fez sol, que fez bom tempo, eu estava no meu jardim, olhei o céu e fiz esta reflexão. O céu estava completamente azul e não havia nuvem nenhuma, nem estava à vista o sol. E no meio do céu azul estava a lua. E é isso que acontece na nossa vida quando nós conseguimos pegar no menos bom e conciliar para sermos felizes, que é conseguir tornar a nossa paisagem mais bela com algo que até faz parte da sombra. Exato. Eu não sei se completamente, pelo menos eu percebi bastante bem. E há uma coisa que eu também gostava de ter o teu ponto de vista em relação a ela. Não sei se é errado dizer, mas pelo menos tenho usado esta filosofia de vida durante muito tempo. Eu considero a felicidade, ou seja, considero a alegria como momentânea e a felicidade algo constante. Concordas com isso? Assim, o que estás a afirmar, Flávia, vai no segmento daquilo que eu disse há pouco, que é, eu pelo facto de eu considero-me uma pessoa feliz, eu não tenho vontade de rir toda a hora, ou seja, eu nem sempre me sinto alegre. Não é? Até porque eu também não me sinto alegre se ouço uma notícia que é menos positiva, não é? Seguindo o exemplo que estávamos a falar há pouco. E portanto, sim, efetivamente, para ser feliz, às vezes até é preciso chorar mais, que é libertar certos obstáculos e certas situações que estão recalcadas em nós, precisamos para sempre que nós gerir emoções a todo o instante. E sobretudo neste momento acho que existem muitas emoções por gerir.
Porque é que é um ciclo? É interessante o nome que dei porque era para ser círculo e eu enganei-me quando enviei e depois pensei, não, é mesmo um ciclo porque a vida é feita de ciclos e todos os ciclos exigem que haja gestão emocional. O objetivo aqui é juntar um grupo pequeno de pessoas e, portanto, ir também estruturando de acordo com o grupo existente, porque são encontros mensais, basicamente assentes em vários temas que eu vou abordar com exemplos práticos que permita fazer reflexão, algumas dicas de meditação e também para que a pessoa possa fazer uma viagem ao seu interior e entender como pode arrumar certas gavetas, digamos assim. Os temas mais importantes que irei focar serão, sobretudo, gratidão, porque eu acho que a gratidão é o sentimento mais importante e com a gratidão vem o amor, que é algo essencial na nossa vida. E a gratidão é aquilo que surge após a aceitação, que é algo que eu falo muito no livro, porque aceitar é das coisas mais difíceis que existe na nossa vida. Mas depois há aqui dois temas que se cruzam e que às vezes as pessoas se confundem, pode gerar alguma confusão, que é entre o aceitar e o persistir. Porque às vezes podem entender que aceitar algo é desistir. E não é. Às vezes a aceitação é precisamente o avançar porque o que às vezes podemos achar que é persistir em determinada situação, já não é persistência, é não aceitação. Portanto, essa é uma parte que será bastante focada nesses encontros. Outra parte será a nível dos nossos pensamentos, da nossa energia, porque nós quando falamos de manter a nossa energia positiva, em senso comum falamos em energia, às vezes canaliza-se isso um pouco para o campo espiritual. Mas nós somos constituídos, todos somos formados por energia e isso não é apenas uma ideia que existe em senso comum pré-definida ou algo ilusório, é algo que foi estudado mesmo pela física. Aliás, Albert Einstein diz-nos assim: tudo é energia e isso é tudo o que há. Sintoniza a frequência que tu desejas e inevitavelmente essa é a realidade que tu terás. Não tem como ser diferente, isso não é filosofia, é física. Ele diz-nos ainda, existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a bomba atómica, a vontade. Ou seja, se tivermos uma vontade muito grande, nós conseguimos. E se nós conseguirmos definir estratégias em que formatamos o nosso pensamento para abolir determinados pensamentos negativos durante o nosso dia e aplicar técnicas, que no fundo é isso que se pretende aqui com estes encontros, para despertar o sentimento, a emoção que está envolvida no pensamento positivo, nós conseguimos obter resultados muito melhores no dia-a-dia. Aliás, existem estudos comprovados de que se nós fizermos isso repetidamente, nós criamos sinapses no nosso cérebro. Isso significa que nós temos a capacidade de nos curarmos a nós próprios. Exato. Eu faço questão de fazer parte deste teu ciclo de gerir emoções, até porque o que eu considero é que nos vais facultar ferramentas para conseguirmos ser autónomos nessa construção da nossa própria felicidade, não é assim? E acontecendo com regularidade uma vez por mês, acabamos por criar essa consistência no nosso cérebro. Na prática, podemos aplicar e ficar como fazendo parte do nosso dia-a-dia. Estou errada a pensar assim?
Eu espero que seja esse o desfecho. Portanto, eu ando a treinar em mim, penso assim. 2020 trouxe isso de bom na minha vida, que foi tentar imbuir-me de formação a vários níveis, e tenho-me depressado a estudar o cérebro. E a estudar, não com esses detalhes que estás a pensar, não vou para a neurologia, mas a estudar o impacto que tem em nós o nosso consciente e o nosso subconsciente. Inclusivamente estudei, tive uma formação sobre interpretação de sonhos que foi bastante interessante, porque consegui perceber que o nosso inconsciente fala connosco através de símbolos, e que nós, se conseguirmos nos questionar e explorar cada questão, conseguimos encontrar respostas que não, para algo que não fazia sentido nenhum, porque que nós acordamos e isto não teve lógica nenhuma. E é muito interessante como o nosso cérebro funciona, é muito giro. Bem, Carla, não foi por acaso que eu te convidei para este programa, sendo ele o Quarta de Frequência dedicado à arte e à educação. Não foi por acaso, porque considero que a felicidade está na base de tudo, ou deveria estar na base de tudo o que se faz no nosso dia-a-dia. E claro que é imprescindível existir felicidade para haver uma boa educação e uma boa arte naquilo que se entende como mensageira de vários ensinamentos. E para terminarmos a nossa entrevista, eu gostava, por cosquice, saber se tu tens projetos, além do ciclo Gerir Emoções, se tu tens projetos pensados para um futuro próximo. Eu tenho alguns projetos em termos de literatura e de melhoramento do meu blog, que nos últimos tempos não foi trabalhado, mas julgo que não será para já. Não será para já. Eu estou sempre a construir os meus castelos no ar. É construindo depois os alicerces. Se não quiseres revelar os teus segredos, só ficamos à espera para outras novidades. Não, eu neste momento estou a finalizar uma certificação internacional de coaching, e portanto julgo que isso me dará algumas ferramentas para criar outros projetos. Um sonho que teria seria criar um género de um workshop, por exemplo, que pudesse ir às escolas e aos jovens e utilizar estas ferramentas do coaching para ajudar a ultrapassar esta fase. Isso acho que seria interessante, até porque eu acho que estes temas deviam ser abordados nas escolas, que são as nossas, o nosso futuro, são as gerações do amanhã, não é? Que vão passar depois a mensagem para as novas gerações. E que esta fase pandémica, que não deixe tanta lacuna, tanta imperfeição no ser humano, não é? Vamos tentar lutar. Vamos acreditar que não. Bem, eu vou revelar também aos ouvintes que a Carla, a partir de hoje, vai fazer parte do Quarta Frequência com uma presença, com uma rubrica, que estivemos a falar na possibilidade de manter a felicidade como um tema presente no nosso dia-a-dia, nesse sentido de tentarmos sempre lutar pela nossa felicidade, e estar ela presente de alguma maneira na nossa vida, nem que sejam uns 5 minutos de reflexão acerca dela. E foi um desafio que me foi lançado pela Carla, e claro que sim, foi muito, muito bem-vindo. É um tema que é sempre muito preciso e que deveria de fazer parte de nós como a nossa própria missão de vida. Nascemos para ser felizes.
não é? Eu acho que sim, concordo. Pelo menos o pouco que eu já li da felicidade, claro que não tenho tanto conhecimento como tu acerca dessa temática, mas uma das coisas que me ficou foi mesmo a felicidade como missão, ou seja, nós nascemos, crescemos, vivemos em função do morrermos e dizermos missão cumprida. Porque ou seja, ser feliz é viver. Exato. E está tudo dito, eu acho que é isso. Bem, Carla, não sei se queres dizer mais alguma coisa a quem nos está a ouvir, se tens alguma mensagem, alguma frase que te tenha marcado, que queiras agora nos dizer. Olha, queria aproveitar antes de mais para agradecer o teu convite. E agradecer aos ouvintes que nos ouvem, não é? Foi um privilégio estar aqui e finalizar só dizendo que é importante cada um de nós manter fé, acreditar em si mesmo e não desistir. Não desistir. E mesmo que o cenário pareça muito negro, quando nós atravessamos o nosso caminho do mato em nevoeiro, algures mais à frente nós conseguimos ver melhor. E quando nós acordamos à meia da noite, que já estamos há bastante tempo no escuro, abrimos os olhos, mas nós, à medida que o tempo avança, conseguimos ver melhor na escuridão. Portanto, e o mesmo acontece na nossa vida. Nós conseguimos passar pelos obstáculos, pelas coisas menos boas, trazê-las connosco e transformar em oportunidades. Essas duas analogias que tu fizeste fizeram mesmo lembrar uma outra situação, que é a do carro em noite escura, que é: nós andamos conforme os faróis nos deixam, mas percorremos o caminho todo assim, de metro a metro, mas não deixamos de o fazer. Bem, se todos os nossos ouvintes quiserem acompanhar a Carla e o seu trabalho, poderão fazê-lo através do blog. Tem algum nome específico para nós podermos visitar, consultar? Sim, é serfelizblog.blogs.sab.pt. Exatamente, para quem está cá na ilha que queira também estar presente no ciclo Gerir Emoções, pode fazê-lo a partir do dia 10 de janeiro, com sessões todos os segundos domingos de cada mês. E mais informações poderem recorrer também à Carla através das redes sociais, podemos acompanhar o trabalho dela. Da minha parte, muito obrigada, Carla, pelo teu trabalho, pela tua persistência, pela tua perseverança em relação a esse tema que é tão importante, tão fundamental nas nossas vidas. Dou-te os parabéns pela coragem, principalmente de colocares a mão na massa num tema que se calhar muita gente evitaria, por ser tão complexo, e votos de muito sucesso daqui para a frente, que será o teu bom trabalho, será também a boa concretização de quem estiver por perto de ti. Muito obrigada a todos, muito obrigado aos senhores ouvintes, senhoras ouvintes, a todos os que nos estão a ouvir por este Muito Fora, e até próxima quarta-feira. Despeço-me, Flávia Medeiros, de Quarta Frequência na Rádio.